nós vamos ter lá uma reunião com as sociedades científicas do Brasil inteiro para discutir o momento, né? Muito do que a gente vai apresentar para vocês também, as dificuldades e a situação que nós estamos vivendo nesse momento na ciência brasileira, para traçar estratégias, né? Porque uma coisa fundamental que a SBPC sempre teve, esse papel de ser crítico, mas sempre uma crítica construtiva. Nós criticamos os governos, quaisquer que eles sejam, né? Porque uma entidade, evidentemente, ela é apartidária, mas não significa que ela seja apolítica. A gente participa intensamente da política educacional, da política científica, da política dos direitos humanos, da democracia. Então, esse é o papel da entidade e, evidentemente, é também com esse viés construtivo. A gente quer ver a gente quer articular como os diversos setores da ciência brasileira podem contribuir efetivamente para a melhoria das condições de vida da nossa população, para a melhoria do nosso sistema produtivo, da nossa economia, né, para a melhoria das condições de vida no país. Então, esse é o papel da SBPC de uma maneira resumida, digamos assim. E para a gente é uma honra estar aqui com vocês, e eu vou tentar fazer um panorama, talvez, como eu sou da área de física, eu exagero um pouco nos números, eu peço que me desculpem e não levem tanto em conta, às vezes, né, os gráficos. A gente gosta muito de se expressar através de gráficos, mas eu acho que, às vezes, isso dá para captar um pouco, né, o quadro real que a gente vive. Isso, às vezes, tem uma coisa meio... Você está bom? Está chovendo já lá fora? Mas, às vezes, essa apresentação, evidentemente, ela fica um pouco, às vezes, exageradamente técnica, aparentemente, mas, evidentemente, a gente tem que perceber que é importante que os jovens tenham conhecimento dos dados, das informações que estão acontecendo aí, né? Porque, senão, a gente fica construindo também castelos em cima de observações, e a gente tem, frequentemente, nos meios de comunicação social, as informações, particularmente hoje, estão muito diluídas, dispersas, quando não distorcidas, né? E as redes sociais propagam informações e coisa todo o tempo, e, às vezes, é importante a gente ter referências, né? Como aqui vocês têm uma referência importante, todos os estudantes têm os professores como referência, tem a PUC como referência, tem uma história isso aqui. Então, é importante ter isso como referência. E as nossas entidades científicas também são parte das referências com que a gente ajuda a gente a ler o mundo. Agora, as nossas entidades como a SBPC são entidades que respondem também ao conjunto da comunidade científica. Então, a gente vai na medida que a comunidade científica for também, né? Às vezes, a gente não pode ir além daquilo que a gente representa, né? Apesar da gente ter todas as nossas concepções específicas e políticas individuais, que é justo que cada um tenha, mas, coletivamente, a gente tem de construir uma política, uma maneira de agir, de maneira que a gente contribua, de fato, para a situação, para resolver um pouco da situação grave que a gente vive no país. Então, eu quero apresentar para vocês mais um ponto de vista, do ponto de vista da ciência, né, de uma maneira um pouco mais limitada. Evidentemente, tem um leque enorme de outras questões a serem abordadas aqui. A questão da educação, obviamente, no país, né, que estão vivendo momentos difíceis. Inclusive, né, estava essa semana lá em Brasília, o MEC está lá em polvorosa por disputas internas, coisas desse tipo, que eu não vou entrar, obviamente, nessa questão aqui, mas nos preocupa a questão da educação básica no Brasil, os rumos que ela deva ter, nos preocupa a questão da ciência, nos preocupa a questão dos direitos humanos e sociais, né, que são coisas importantes da nossa construção coletiva das últimas décadas, mas eu vou me cingir um pouco mais à questão especificamente da ciência. Então, eu vou colocar talvez alguns desafios, né? Apresentar alguns desafios. Aí, 8 desafios já é demais, né? Mas cada um deles já é uma imensidão. Mas eu gosto, até para arrumar as ideias, certamente não vou abordar todos eles, mas mencionar alguns deles que nós temos para ter uma ciência no Brasil que tenha um objetivo fundamental. Primeiro, ser uma boa ciência, né? Porque ciência, qualidade é um termo importante para a ciência, para a educação. Em segundo lugar, é fundamental que essa ciência tenha repercussão na sociedade brasileira, que ela ajude a melhorar as condições de vida das pessoas, ajude toda a questão que nós temos grave, inclusive em escala planetária, a questão do meio ambiente, por exemplo, a questão seríssima, não só do nosso país, mas também ajude a gente a ter sair de uma crise econômica que nós estamos vivendo no momento no país, que evidentemente está conectada com uma situação internacional complexa, mas é importante que a ciência brasileira pense como é que ela pode ajudar a melhorar a educação brasileira, a educação básica brasileira, que é um desafio muito grande. Eu coloquei esse como ponto central. É fundamental a gente ter uma educação de qualidade em todos os níveis. Vocês são universidades que têm qualidade no nível superior, na pós-graduação, indubitavelmente. Mas esse não é o quadro geral das instituições brasileiras, inclusive de muitas instituições públicas, em particular na educação básica. Então, a gente mudar a educação básica brasileira
porque todos os indicadores que nós temos mostram que a educação básica brasileira, e nós da SPPC nos preocupamos muito também diretamente com a educação científica, os indicadores mostram que nós estamos lá atrás, qualquer deles. Claro que existem muitos exemplos em que exitosos de muitos lugares que estão fazendo projetos muito legais, importantes, etc., e que estão tendo repercussão, mas, em escala nacional, nós temos um problema grave que a educação brasileira precisa ser melhorada muito. E eu acho que a pós-graduação e a Universidade Brasileira têm um papel nisso maior do que tem desempenhado. Certamente vocês já fazem muita coisa aqui na área da educação, etc., mas a universidade como um todo, e a pós-graduação em particular, eu acho que podem dar um quinhão a mais de contribuição para melhorar a educação brasileira. Então, isso um outro ponto que eu vou mencionar mais, que é também a questão de recursos. Nós vivemos nos últimos tempos, eu vou mostrar para vocês os números, né, um decréscimo significativo de recursos orçamentários para ciência e tecnologia. Isso é preocupante. Para vocês terem ideia, o CNPq, que é a agência, né, fundamental do pesquisador brasileiro, a casa do pesquisador brasileiro, que muitos de nós que estamos aqui nos formamos com bolsas do CNPq, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, os nossos projetos, o CNPq está numa situação crítica, em termos de orçamento. Tem recurso para pagar as bolsas até setembro, outubro desse ano, depois não tem mais. Então, nós estamos fazendo uma pressão, obviamente, para ter uma recomposição orçamentária do CNPq em particular. Mas isso eu vou mencionar um pouco mais à frente. Bem, nós temos questões graves nas universidades públicas brasileiras. As universidades públicas e comunitárias, como a de vocês, e as instituições de pesquisa, são responsáveis pela grande parte da ciência brasileira, está dentro das universidades, né? Então, os institutos independentes de universidades tem muitos importantes, mas o peso maior da contribuição para a ciência brasileira vem das universidades. E isso, certamente, a gente está preocupado que existe, nos institutos de pesquisa das universidades, um decréscimo da força de trabalho, né? Muitos dos pesquisadores estão envelhecendo, e é natural, a segunda lei da termodinâmica não perdoa ninguém, né? E aí, só que a renovação na ciência brasileira está muito lenta, inclusive em muitos órgãos de governo e de instituições de pesquisa. Então, isso nos preocupa. Nos preocupa também que nós vamos mencionar aqui, eu vou mencionar, né, esse crescimento grande da pós-graduação brasileira, que foi uma façanha importante do Brasil. Nas últimas décadas, né, desde a criação da CAPES, na década de 50, a pós-graduação brasileira se estabeleceu mais na década de 60, houve um crescimento significativo. E aqui está o exemplo, né? Vocês têm da ordem de 30 programas de pós-graduação, tem jovens do Brasil inteiro vindo para cá, se formando nas mais diversas áreas, e assim, em vários domínios do conhecimento. Não é à toa que 60% da pesquisa da América Latina vem do Brasil. E quem segura isso, fundamentalmente, é a pós-graduação, né? Então, esse é um esteio fundamental que a gente não pode perder. Então, essa é uma questão que tem de aprimorar a pós-graduação brasileira, tem de rever os critérios de avaliação, que às vezes tem deficiência, tem de rever tudo isso. Mas a gente não pode perder esse capital acumulado importantíssimo da pós-graduação brasileira. E nós estamos vivendo nesse um momento crítico, né, que muitos dos nossos jovens mestres e doutores estão sendo formados e não têm emprego. É claro que não é culpa da universidade isso, mas ela deve se preocupar com isso também. Né? Porque se a gente está formando nosso jovem, brigando para ter bolsa, brigando para ter recursos para formar o pessoal, e é nosso papel fazer isso. Agora, também, a gente não pode deixar de levar em conta o contexto, né? Até para poder dar uma resposta mais adequada a essa demanda social de formação de pessoal qualificado. Uma outra questão que também é permanente no Brasil e que é histórica e que a gente tem, a SPPC em particular tem se batido muito por isso há décadas, é a questão dos marcos legais, da burocracia, às vezes infernal, né, que assola o Brasil. A gente tem uma lei lá, né, que é 8666, né, que a besta do Apocalipse era 666, aí é 8 vezes 666. Então vocês imaginam o drama que qualquer gestor hoje tem apavorados, né? Eu tenho, saindo do Rio de Janeiro, o ex-reitor da universidade lá está sendo penalizado, ameaçado de prisão, etc., etc., por causa de questões que não envolveu nada a ver com a questão de apropriação indébita de recurso público, mas o uso dentro da universidade de uma maneira diversa do que o entendimento está colocado para o uso desse recurso. Então, é uma questão complicadíssima. Então, nós fizemos sempre uma campanha bastante intensa para que a gente diminua. Isso não significa ausência de controle, né? Ausência de o dinheiro público tem que ser usado de maneira absolutamente adequada. E quem não o fizer deve ser penalizado por isso, julgado, etc., etc. Mas não pode entrar uma era em que todo gestor está apavorado, né? Todos os reitores de universidade, as pessoas
quase não querem, vários projetos estão sendo paralisados porque as pessoas têm medo, né? Por causa de uma penalização que eu acho que não vai na raiz do problema e que afeta profundamente a maneira de fazer ciência. Todos vocês sabem que também prestar relatório, às vezes, para as agências de fomento, para o CNPq, etc., etc., tem muita burocracia que podia ser diminuída. A gente gasta, o tempo médio, tem pesquisas aí, que o pesquisador brasileiro gasta, a partir de um certo nível, com o tempo que ele gasta com burocracia, com fazer relatório, preencher relatório, etc., às vezes atinge 30% do tempo. Isso são pesquisas feitas com dezenas e centenas de pesquisadores em várias universidades brasileiras. Isso significa que a gente, 1/3 da nossa força de trabalho está o tempo todo pensando em fazer relatório, preencher relatório, cumprir determinações legais que, às vezes, não fazem sentido, né? Bem, mas essa é uma questão também que é um desafio permanente que nós temos para fazer uma política científica adequada. Um outro ponto aí é mais ou menos óbvio, né, que eu já tinha mencionado, que é você melhorar a qualidade da pesquisa produzida. Nós temos que melhorar a nossa pesquisa o tempo todo. A gente não pode ser leniente em relação a isso, né? Eu acho que as nossas universidades, a nossa pós-graduação tem que ser todo o tempo a gente cobrar que a nossa pesquisa melhore, tem mais impacto, tenha mais reflexo na sociedade e também na comunidade científica como um todo, inclusive na comunidade científica internacional. Que a ciência brasileira já avançou muito, mas ela pode avançar mais. Então, esse é um desafio permanente. Evidentemente, a repercussão dessa pesquisa no sistema produtivo ou no social, porque hoje se fala muito de inovação, e é um termo que veio aí nas últimas, talvez, 15 anos, né? Ganhou quase todo o discurso que a gente ouve em Brasília, eu fiquei um tempo no Ministério em Brasília, a palavra inovação, se você não colocasse inovação no seu discurso, parece que você estava fazendo alguma coisa errada. Então, não basta você falar em ciência, tecnologia, você tem que falar inovação. Tá bom, então estou falando inovação. Tá? Então, dado que inovação é importante, a gente não pode reduzir a só a inovação tecnológica, que é essencial, né, para poder, evidentemente, você produzir novas coisas, ainda mais num mundo regido pela lei geral do capitalismo, evidentemente que a gente está num mundo em disputa, em competição, né? Então, o país tem de se afirmar com ciência de qualidade, com inovação tecnológica de qualidade, que é um problema que nós estamos lá atrás. Se nós estamos em 13º lugar em pesquisa científica no mundo, em inovação nós estamos no 60º. Significa que a academia está fazendo parte do seu trabalho, podia fazer melhor e deve fazê-lo, mas em termos de inovação que vem fundamentalmente do setor produtivo, né, nós estamos lá atrás. Então tem aí um indicador que mostra que a gente tem que mudar coisas e ter políticas para isso. Quer dizer, não é colocar a culpa na universidade, que às vezes o pessoal tem uma leitura estreita e fala, não, porque a universidade tem que produzir mais patente. Tudo bem, pode até fazer isso, mas no mundo inteiro é assim? Como é que é na Europa? Vamos ver também e ver o que os outros países estão fazendo e ver quais são as diferenças que existem para a gente poder superar os nossos déficits. Então, eu gosto de usar a palavra inovação social, que é uma palavra que às vezes não é tão comum, mas eu acho que a gente tem que falar. Quando a gente lê a palavra inovação, a gente tem que entender os dois, pelo menos esses dois sentidos e até outros. Mas a inovação social, aquela que repercute na melhoria das condições de vida das pessoas, que repercute mudar a educação brasileira para que ela seja mais forme jovens de melhor qualidade em termos de intelectual, em termos de cidadania, né? Então, inovação que melhore as condições de vida urbana, né? A cada chuva, São Paulo aqui, todos nós aqui, a gente está preocupado. Vai chover ou não vai chover? Né? Se chover, você não sabe se chega no aeroporto ou se não chega. Quer dizer, a ciência e a tecnologia podem ser elementos fundamentais para mudar isso. Nós estamos criando, né, uma cidade, né, e nós estamos criando aqui a poluição dos rios no Brasil, que é extremada, né, e a gente está fazendo um processo de avanço pela Amazônia que a gente está ameaçando, inclusive, uma questão planetária. A gente tem que se preocupar com isso. Isso é papel da comunidade acadêmica, se preocupar com essas questões. Nós temos de pensar, a pós-graduação brasileira tem de pensar os problemas brasileiros. Primeiro, porque eles não são brasileiros, eles são universais, nesse sentido, né, o impacto deles é importante. Evidentemente, como eu mencionei, nós não somos culpados por tudo e não somos responsáveis por tudo, mas nós não podemos deixar de pensar que a ciência brasileira pode ter um impacto muito maior do que tem, do ponto de vista do sistema produtivo, da economia brasileira, e eu vou dar exemplos que a gente já avançou muito, mas também no lado social, né, então, todas essas áreas ligadas eu já mencionei a educação, mas a saúde, né, que é outra área de importância crucial para a nossa população. E que nós temos exemplos que a ciência brasileira, quando chamada a atuar, respondeu de maneira adequada.
Não é à toa que, se eu perguntar para vocês aqui, quais são, a gente faz essa pergunta em enquetes nacionais, quais são os cientistas brasileiros mais conhecidos do povo brasileiro? Eles vão citar Oswaldo Cruz de longe. Carlos Chagas é outro, em todas as pesquisas que nós fazemos. Né? Hein? Não, mas as pessoas não respondem isso. Né? O conhecimento coletivo, é claro que às vezes as pessoas dispersam, mas tem uma percepção coletiva de que essas figuras ou essas instituições, como a Fiocruz e Butantan, que são colocadas como instituições brasileiras de ciência mais reconhecidas pela população, porque tem a ver com a vida delas, com a saúde delas, com a sobrevivência delas. E a ciência brasileira contribuiu significativamente para isso, e continua. O exemplo da Zika, né, mais recente, quer dizer, se não tivesse havido laboratório, se não tivesse havido, e houve também recurso do CNPq, recurso das fundações, das universidades, que colocaram um recurso emergencial para a questão da Zika, poderia ter uma epidemia seríssima, e que foi controlada. Só que depois que controlou, a gente não vê. Mas aquilo lá foi ciência de altíssima qualidade sendo utilizada para debelar um problema que poderia ter uma dimensão muito grande. Então, esses exemplos, eu acho que mostram que a gente tem que pensar na inovação no sentido mais amplo do termo, e não reduzi-la apenas à inovação no sentido de um produto que vai dar um lucro aqui e acolá, que é também importante, né, dentro da estrutura que a gente vive. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, dentro desses, eu acho que a ciência também tem que ser compartilhada. A ciência é uma construção coletiva. Então, a sociedade tem de se apropriar da ciência, no sentido de entender o que ela é, né, de fazer mais parte dela a ciência, que já está na vida de todo mundo, né? Todos vocês aí, e quase todo cidadão lá fora tem esse negócio do bolso. Como é que isso aqui mudou o mundo? Né? Isso aqui tem 200 mil patentes aqui. Isso aqui é o conhecimento que vem do século XIX, do século XX, da ciência. Né? O Wi-Fi aqui, as equações de Maxwell. Eu sou físico, eu gosto de dar esses exemplos. As equações de Maxwell lá, né? Um escocês do século passado faz aquelas equações que hoje presidem o funcionamento desse troço, o Wi-Fi. Né? O GPS está relacionado com a teoria da relatividade de outro físico alemão, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, essa é uma construção. Toda a física quântica, a engenharia, a nanotecnologia está embutida aqui. Isso muda a nossa vida. Agora, o país não produz isso. O país compra isso. O país não é capaz de produzir isso. Então, é claro que cada país não tem que ser capaz de produzir tudo, mas ele tem que produzir coisas essenciais. E ele tem capacidade para fazê-lo. O Brasil, esses bichinhos aqui, ó, que todos nós usamos, né, a quantidade também de informação, de densidade de ciência e tecnologia que está embutida aqui é enorme. E a gente não conseguiu capacidade para isso. Por que nós não somos capazes? Não. Porque não tivemos políticas, não tivemos visão de dirigentes, de país, e coletivamente nós não conseguimos construir um processo para ter um desenvolvimento científico e tecnológico adequado. Em algumas áreas nós somos avançadíssimos, em outras não. Quer dizer, significa que a gente fez um processo desarticulado. Né? E quando nós estamos vivendo esse momento em que a disputa mundial, a competição mundial é imensa, a gente fica para trás, se a gente não tiver política e a longo prazo de educação e de ciência e tecnologia. Vocês vejam, se a gente compara, por exemplo, Coreia ou China na década de 70, né? Década de 70, o Brasil e a Coreia do Sul estavam lá mais ou menos equiparados em vários indicadores de ciência e educação. O Brasil estava na frente em vários. Hoje está atrás em quase todos. A China também. A China, na década de 70, estava lá, num processo complicadíssimo, interno, não sei o quê. Hoje está disputando com os Estados Unidos a liderança mundial em várias áreas. É claro que eles têm muito mais gente do que nós, né? Isso é um critério que pode ser levado em conta, mas não é só isso. Obviamente, porque teve política, não entrando no mérito das políticas, dos regimes mais ou menos democráticos, que é uma coisa também importante, mas não entrando nesse domínio, eu acho que eles tiveram políticas continuadas. Isso é uma coisa que faltou no Brasil. A gente tem dificuldade em ter políticas continuadas. O exemplo da CAPES, né, o exemplo da FAPESP aqui em São Paulo, o exemplo de várias universidades como a de vocês e outras universidades que tiveram décadas de trabalho mais continuado, faz a diferença. Só que a gente não conseguiu fazer isso em termos nacionais, porque também faltou um projeto de nação para nós. Né? Não que todo mundo concorde exatamente com as mesmas coisas, mas muitos outros países que avançaram, eles tiveram um certo consenso social de que algumas coisas eram fundamentais. Por exemplo, a educação. Né?
E nós ouvimos em toda a campanha eleitoral muitos discursos dizendo que a educação é fundamental, é fundamental, fundamental. E depois? Fundamental significa ter política continuada. Fundamental significa colocar recurso adequado, não desconstruir aquilo que os outros fizeram, porque o outro era de outra concepção ou de outro partido. Então, eu acho que essa questão da gente pensar em políticas, de criar um projeto de nação democrática, né, que hoje tem de levar em conta também a sustentabilidade do país e do planeta, né, e que seja menos desigual. Nós temos os indicadores quase todos de maior desigualdade do mundo em vários aspectos. Entre os países mais avançados, né, ou mais desenvolvidos, que a gente colocando o Brasil dentro desse bolo, nós temos indicadores imensos de desigualdade. Então, a ciência, eu acho que é um elemento importante para mudar isso. Tá? Então, para isso, eu acho que a gente tem de coletivamente pensar o que podemos fazer em conjunto. Eu vou mostrar aqui algumas imagens e gráficos, só para ilustrar alguma dessas coisas que eu vou fazer. Eu vou passar muito telegraficamente, para ter, inclusive, tempo. E você me controla, por favor, porque esse defeito de professor aqui de física, que a gente fica dando aquelas aulas, convencendo as pessoas com forma, com não sei o quê. Eu gosto muito disso, mas você se empolga. Tanto que eu me empolguei que eu botei o Einstein como um exemplo, né? Os físicos, quando botam o Einstein... E está ali, essa foto eu acho muito interessante, que é uma foto dele dando aula para os alunos da Lincoln University, que era a única universidade americana que recebia negros na década de 30, 40. Então, ele foi convidado para dar palestra em Princeton, em Harvard, em várias das grandes universidades americanas, e não foi. Porque ele estava, naquela época, ele estava meio cansado de dar palestra, o Einstein não era muito de ter alunos, não tinha uma história pessoal diferente da relação dele com a ciência e com a comunidade científica. Mas a única universidade que ele foi dar curso lá de relatividade foi para os alunos negros, porque ele sempre foi um batalhador contra o racismo. E esse texto que ele fala aí, eu acho muito significativo, né? Ele fala sobre... É um texto de 1924, quando a Alemanha estava passando um processo também complicado, né, de redemocratização, depois da Primeira Guerra Mundial. Estava o momento que antecedeu a emergência do nazismo, que o Einstein, inclusive, teve de fugir da Alemanha por causa disso. Mas, naquele momento, ele escreve um artigo de divulgação científica, num dos jornais da Alemanha, em que ele diz da importância da ciência e da importância da missão, que a ciência tem também uma missão, né, do ponto de... Até para fazer o direito de existir, ela tem que fazer com que o seu conhecimento científico tenha repercussão na sociedade. E que cada cidadão tem o direito de entender, mesmo que ele não vá, né, entender profundamente todas as coisas, mas a ciência é uma coisa muito importante, que cada cidadão deve ter o direito de. Né? Se ele vai utilizar esse direito para... essa possibilidade, esse aprendizado para se tornar um cientista, um cidadão, um empresário, um trabalhador do campo, etc., aí são as escolhas individuais, né, que às vezes presidem isso. Mas é importante que ele tenha um conhecimento. E nós estamos vivendo um momento que a evidência científica está em causa. Né? A gente está havendo contestações do próprio significado da ciência. Eu acho que isso é grave. Não no sentido que não possa aparecer, porque a liberdade permite que todas as pessoas pensem o que quiserem, inclusive que a Terra é plana. Mas eu acho que é nossa obrigação convencê-las que não é. Né? E a Terra é plana é um dos exemplos de outras aberrações que têm surgido, que não levam em conta a evidência, o pensamento, a reflexão, que foi que a ciência trouxe para a gente. Agora, isso também é muito, acho, fruto de também que a gente não tem uma educação científica adequada nas escolas. A ciência, às vezes, é vista como uma coisa estranha para muitos, é uma coisa chata, uma coisa que não tem a ver com isso, é uma construção apenas da cabeça das pessoas, mas ela certamente é uma atividade social, certamente é uma construção social, mas tem de combinar com a natureza lá fora. Senão não funciona. Né? Então, eu acho que tem aspectos aí que eu acho que a gente tem de valorizar muito a educação, a ciência, a evidência, conversar com as pessoas, não fazer uma guerra também. Né? Às vezes o pessoal fica cobrando a gente da SBC fazer uma guerra santa contra a anti-ciência. Não é papel nosso fazer guerra santa contra ninguém. O nosso papel é convencer as pessoas que o pensamento científico digamos assim, é uma construção fantástica da humanidade e que ele é importante, ele é bonito e cada cidadão pode ter o direito e vai se beneficiar muito se participa desse processo. Então, nós temos de fazer no Brasil uma coisa que nunca foi feita de maneira adequada, uma comunicação da ciência muito mais efetiva do que nós fazemos. Vocês vejam que o Brasil tem, por exemplo, para dar um exemplo que eu mexo muito com isso,
Planetário. Planetário é um instrumento, né, um aparato de divulgação muito útil, porque fascina as pessoas olhar para o céu, pensar o universo, a cosmologia, como é que as coisas funcionam, entender o local da gente no universo. O Brasil tem da ordem de 30 ou 40. A Índia tem 10 vezes mais. Os Estados Unidos tem 100 vezes mais. Quer dizer, tem poucos aparatos. Né? Aqui a gente tinha o Estação Ciência, né, da USP, que agora está fechado. Eu não entendi por que a USP fechou a Estação Ciência. Né? Um museu de ciência aberto, né, que as pessoas podem experimentar, que ajuda os escolares. Né? E a gente precisava de espalhar mais aparatos desse tipo pelo país. Se um jovem brasileiro nasce na região amazônica, que tem 22, 23 milhões de habitantes, não tem um planetário lá, só tem em Belém. Aí o cara nasce no Acre, ele quer uma guria quer ir no planetário. Como é que ele faz? Viaja 2.500 quilômetros de barco? Quer dizer, a gente tem que pensar também que essa desigualdade regional brasileira é muito forte. Né? É outro tipo de desigualdade que a gente construiu historicamente. As oportunidades dos nossos jovens pobres e que têm regiões distantes, é muito pequena a possibilidade de você dar condição para um jovem desse aspirar a aprender um pouco de ciência, ser cientista ou não, mas ter um conhecimento básico sobre a ciência. Bem, aqui eu botei essa caricatura, que foi o que a gente fez em 2010, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu coordenei durante alguns anos, a gente também para mostrar que o Brasil tem história. Né, tem uma história da ciência brasileira. Aí vocês podem ver alguns cientistas, porque é sempre um desafio vocês identificarem quem é quem. Né? Eu sei que quando eu fui botar essa coisa lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, e aí tinha ali uns cientistas da área social, e o pessoal disse para mim, Deus, mas você está botando uns caras da área social, põe cientista para valer. Eu falei, uai, Paulo Freire, Sérgio Buarque de Holanda, está de brincadeira? Né? Quer dizer, não eram vistos, e ainda as pessoas ainda têm uma leitura redutora. Outra coisa que mostra ali, quantas mulheres tem ali? 3. A maior parte das pessoas, é claro, ali está uma caricatura, as pessoas não identificam muitas pessoas, mas tem a Anísia da Silveira, tem a Graziela Barroso, tem a Joana Dobereiner. A Joana Dobereiner agora, e tem o César Lattes, que está ali também, que é um grande físico, agora nós tivemos a alegria, com o esforço da SCPC durante 5 anos, de lançar um selo postal com 2 cientistas brasileiros. Precisamos de convencer durante 5 anos que era importante fazer um selo postal com cara de cientista. Então está lá o César Lattes, fizemos um selo com a Joana Dobereiner, que foi uma engenheira agrônoma importantíssima para o Brasil, e o César Lattes, que foi um grande físico, né, aqui da USP, da UFRJ, de Campinas, e que teve uma contribuição fundamental para a física de partículas elementares em escala internacional. Né? Então, a gente colocar um selo do Correio com 2 cientistas é uma maneira de você valorizar isso. Então, valorizar a história da ciência brasileira, porque tem, até para entender por que ela não foi tão eficaz como se esperaria de tê-la. Por quê? Gente competente, gente que anteviu o que devia ser feito, nós tivemos. O problema é que as condições históricas específicas não facilitaram isso. E a gente fez a brincadeira de botar ali a bola de futebol por razões óbvias. Né? Mas vocês veem que o time cresceu. Esse era para ter um time de 11 pessoas, mais o técnico. Aí o desenhista falou comigo, me manda os 11. Aí eu mandei 20. Depois eu estendi para 33. Ele falou, não, mas esse time está muito grande. Eu falei, não, tem os reservas também. O Zé Bonifácio é o técnico lá, né? Que, aliás, uma coisa interessante aqui para a gente pensar coletivamente, em 2022, daqui a 3 anos, nós temos o bicentenário da independência do país. Quer dizer, você pode discutir o caráter da independência, etc., etc., mas é uma data fundamental para o país. Né? E a gente deveria pensar como é que a gente pode fazer comemorações para repensar o país. No centenário da independência, em 1922, quem conhece o Rio de Janeiro sabe ali a região do Castelo, né? Aquilo ali foi uma grande exposição que movimentou milhares e milhares de pessoas, trouxe exposições do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para aproveitar essa data histórica e pensar um pouco a trajetória do país naqueles 100 anos. Nós precisamos também pensar os nossos 200. Né? Eu acho que é um chamado a todas as nossas universidades para pensar essas atividades em conjunto, porque essas coisas mobilizam. Né? Eu acho que a gente precisa também de um sentimento de nação que não seja um sentimento de nação fragmentada.
né, de um setor contra o outro. Não, eu é que sou brasileiro, eu que uso a bandeira do Brasil, e você não usa, você não pode usar, eu tenho direito, você não tem. Então, o nacionalismo rasteiro. Eu acho que a gente tem que pensar o nacionalismo, o projeto de nação mais amplo, e eu acho que a gente poderia aproveitar, já faço aqui até um convite para a PUC, a gente está criando uma comissão, a SPPC, Academia Brasileira de Ciências, Academia Brasileira de Letras, para a gente pensar como organizar uma série de atividades, de debate, discussão, de pensar o país. A gente tem dificuldade de pensar o país globalmente. E eu acho que a comunidade acadêmica não pode ficar cada um no seu guetozinho. O pessoal da área da educação, o pessoal da área da física, o pessoal da sociologia, o pessoal da administração, etc., etc., fazendo os nossos mestrados, que são importantes, fazendo os nossos doutorados, que são importantes, né? Mas eu acho que nós temos de ter mais conexão entre os nossos alunos, nós temos de ter uma atitude mais interdisciplinar diante do mundo. O mundo não está dividido, felizmente, nas gavetinhas universitárias. Ele é mais complexo. Isso, às vezes, a gente aprende quando tira um doutorado, né? Então, você tira um doutorado, eu vejo lá os alunos, né, muitos. Aí o cara tem o doutorado, que é uma conquista muito bonita e fundamental, mas aí a pessoa acha que aí está com tudo, né? Agora eu vou poder. Não é assim, né? A gente sabe que os limites da nossa ignorância são muito grandes, né? Então, você começa a entender mais. Você tem de aproveitar isso para trabalhar em conjunto. Eu acho que a universidade funciona pouco como universidade. Ela deve funcionar muito mais como universidade, de integração dos setores. E isso, em particular, na questão da educação, eu acho que é um ponto sério. Bem, mas aí eu coloquei mais como desafio. Isso aí foi interessante, que nós inauguramos esse painel, eu coloquei dentro do Congresso Nacional, em 2010. Então, colocamos um painel imenso, onde passava lá os deputados, senadores, assessores, e eu fiquei lá um tempo na abertura. Quem abriu foi até a deputada Luísa Erundina, que é da Comissão de Ciência e Tecnologia, ela fez um discurso muito legal e chamou atenção para esse fato que só tinha 3 mulheres ali, né, que era, obviamente, um reflexo histórico, né? Se você for ver essa sala aqui agora, essa proporção mudou, que a proporção na ciência brasileira mudou, embora em algumas áreas ainda temos. A SPPC criou um prêmio agora, Prêmio Mulheres e Meninas na Ciência, para estimular mais a participação das meninas, né, e mudar esse quadro, porque ainda na minha área de física, por exemplo, na área de matemática, na área de computação, na área de engenharia, a gente tem uma desproporção ainda muito grande entre gêneros, e que deve ser, evidentemente, mudado. Mas isso aí é reflexo histórico. Mas quando a gente inaugurou isso no Congresso, foi interessante que passou um deputado, eu me lembro direitinho, passou um deputado do Maranhão. E ele perguntou o que era isso, quem são esses aí, esses jogadores, não sei o quê, estão meio velhos para ser jogador de futebol. Eu falei, não, deputado, é verdade. Porque, em geral, também a gente sempre bota os cientistas como velhos, né? Mas aí o deputado perguntou, eu falei para ele que era cientista brasileiro, ele falou, mas isso aí não me interessa, não tem ninguém do Maranhão. E fui passando, falei, volta cá, deputado. Olha aquele lá em cima, o terceiro da direita para a esquerda lá em cima. Aquele lá é Sozinha, considerado o primeiro matemático brasileiro, que era do Maranhão, e que morreu com 30 e poucos anos, e que era deputado. Aí ele parou e falou, professor, me dê um relato deles, que eu vou fazer um discurso sobre ele hoje. Aí eu tive de lá a biografia do Sozinha, né, que foi uma pessoa fundamental naquele momento da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Foi a primeira tese da Escola Politécnica em Matemática, né, e que morreu, infelizmente, muito cedo, mas era um sujeito brilhante. Mas era do Maranhão. E aí, se você vê hoje lá no Ceará, o Nordeste brasileiro, por exemplo, né, tem uma tradição, inclusive, de matemática forte. Né? É só ver os alunos aqui que entram no ITA, né? Uma parcela, tem mais aluno que entra no ITA do Ceará do que de São Paulo. Por 2 razões, porque tem uma tradição histórica e porque tem escola melhorando, né, o desempenho dos jovens nessas áreas. Bem, mas ali ao lado tem um barbudão lá no meio, que parece um Papai Noel, que eu queria saber se alguém de vocês conhece. Lá no meio, de barba branca, em cima. Algum biólogo conhece? Fritz Miller. Pouca gente conhece. Vocês vejam aqui, é uma plateia absolutamente seleta de pós-graduação, de uma das melhores universidades brasileiras, e as pessoas não conhecem. Esse cientista teve uma importância extraordinária para a biologia. O que ele era? Era lavrador, imigrante, colono em Santa Catarina e professor primário.
foi o cara das primeiras aulas de ciência em Santa Catarina, em 1850, 60, por aí. Teve um papel tão importante que, se vocês perguntarem assim, qual o livro mais importante da história da biologia, eu acho que quase todo mundo vai dizer Origem das Espécies, pela importância dele, é um livro que teve uma síntese fantástica na biologia. Aí, se você pegar lá a terceira edição do Origem das Espécies, que agora o pessoal reeditou aqui no Brasil, a terceira edição que foi feita enquanto o Charles Darwin estava em vida ainda, que ele reviu cuidadosamente, um dos caras mais citados é ele, foi o terceiro mais citado. 19 vezes na Origem das Espécies está lá citado o Fritz Miller. Esse cara publicou mais de 20 trabalhos na revista Nature. Hoje, um pesquisador brasileiro, quando publica na Nature, chama a mídia, publicou na Nature. O cara publicou 20, mais de 20. Claro, o momento histórico é diferente, mas mostra a qualidade do trabalho que foi desenvolvido. Tem uma série de correspondências com Charles Darwin fantástica. Eu estou contando isso porque eu gosto da história da ciência. E como vocês têm um grupo aqui de história da ciência aqui na universidade, que eu valorizo muito essa atividade, mas isso também conecta a gente historicamente. A ciência brasileira tem uma história que às vezes não é contada. Às vezes, claro, evidentemente, são indivíduos que estão aí mais ou menos esparsos no tempo, e você não tinha uma coisa de pesquisa sistemática que só vem no século XX. Infelizmente, as nossas universidades, inclusive a PUC, surgiram só no século XX, enquanto na Europa as universidades surgiram no século XIII. Então, a gente tem aí um processo de construção. Nós entramos muito atrasado nesse jogo. Isso não é desculpa, mas a gente pode aprender com os outros e ser só que a gente podia ser um pouquinho mais ágil, para não ficar o tempo todo na rabeira em vários indicadores que eu vou mencionar para vocês aqui. Bem, eu ia falar alguma coisa da SPC, não posso deixar de dizer que a SPC foi criada em 48, e eu queria relembrar, evidentemente, esse momento histórico importantíssimo, 1977, aqui na PUC, essa reunião anual, que foi marcante, como você já mencionou, tinha sido proibida na Universidade do Ceará, ia ser feita na USP, também foi proibida, e foi feita aqui, e quem viveu aquele momento sabe a tensão, inclusive, porque ocupando as ruas aqui nas imediações da PUC. Mas foi um momento importante. Vocês vejam que esse cartaz do Galileu aí ficou famoso, porque a gente vendia os cartazes para poder ter recurso. Por isso se move a famosa frase do Galileu, quando estava sendo condenado pela Inquisição. E aí vocês vejam, olha o auditório, como é que estava cheio de gente. E aí, olha aquela foto à direita interessante, que foi feita na Assembleia Geral da SPC na reunião de 1977 aqui na PUC. Está lá escrito Constituinte Livre e Democrática. Foi ali que começou a surgir a ideia da Constituinte, que levou à Constituição de 1986. Então, a primeira ideia organizada, o primeiro movimento político organizado de fazer uma Constituição nova para o país, no final do regime militar, foi em função muito dessa reunião que pautou isso na agenda política brasileira. E as outras reuniões da SPC, todas elas foram reenfatizando a questão da Constituinte, que saiu 10 anos depois. Mas foi uma construção. Quem viveu isso sabe que não foi um processo fácil. E aí, eu estou só recordando também que a gente fez um movimento grande, como essas coisas têm repercussão. Se vocês abrirem hoje a Constituição brasileira, que a gente deve defendê-la, porque ela tem muitos aspectos importantes, ela está sendo, às vezes, lida de uma maneira que os direitos de cidadania ali colocados estão sendo postos, alguns deles em ameaça. A questão da preservação, da questão de uma política indigenista, de política ambiental, um capítulo de ciência e tecnologia, a educação pública gratuita como uma coisa fundamental, estava colocado lá porque a comunidade científica brigou muito. Nós estamos reeditando agora as propostas da SPC, de outras entidades que foram levadas para a Constituinte. É impressionante que você correlaciona o capítulo de ciência e tecnologia que está lá na Constituição brasileira, foi porque a comunidade científica brigou para tê-lo. E ele proporcionou, vocês de São Paulo talvez não tenham essa percepção mais clara, porque vocês têm a FAPESP funcionando bem há muito tempo, mas praticamente todas as fundações de amparo à pesquisa do Brasil surgiram a partir dali. Aí a Constituição possibilitou isso, e aí foi um movimento de criar a Fundação de Amparo à Pesquisa em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Pernambuco, etc., que são hoje um elemento importante do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
pouca gente sabe que 1/3 do recurso de investimento hoje do país em pesquisa vem das fundações de amparo à pesquisa do país. E que estão, várias delas, com dificuldades. Hoje de manhã tínhamos lá uma audiência no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, sobre a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa. Na sexta-feira eu estava em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, discutindo com os reitores do Estado a questão da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que também estão querendo cortar o dinheiro. A FAPEMIG, para vocês terem ideia, suspendeu semana passada as bolsas de iniciação científica. 5.000 bolsas. Vocês imaginam o impacto que tem isso no Estado, nos jovens espalhados pelo Estado todo, que uma bolsa que você sabe quanto vale uma bolsa de iniciação científica, mas é um estímulo importante de atração dos jovens para as carreiras científicas ou para a formação em diversas outras áreas. Então, esse quadro que nós estamos vivendo, é importante, às vezes, a gente fazer essas reconstruções históricas, porque elas permitem perceber que a PUC, por exemplo, e para aqui colocar o nosso local em causa aqui, foi um ponto decisivo, porque tinha muita gente. Essas pessoas que estavam lá, né, ajudaram a mudar o país. E a imensa maioria, jovens de graduação e de pós-graduação que estavam lá. Né? Como muitos de vocês aqui, que eu acho que tem também um papel para a gente poder superar as dificuldades que nós estamos vivendo. Bem, eu estou me estendendo muito, eu só queria mostrar que... Bem, eu já falei aqui do desafio da educação, os indicadores mostram claramente isso. Eu tinha mencionado que a pós-graduação brasileira cresceu muito, não vou colocar os dados, mas vocês sabem disso. Se a gente compara 20 anos atrás os programas da CAPES e hoje, a gente tem curso de pós-graduação no Brasil inteiro. E a qualidade melhorou. Pode melhorar mais. Existem ainda desigualdades acentuadas na região amazônica, por exemplo. Tem alguns absurdos na região amazônica, eu não me conformo, por exemplo. Você veja a região amazônica toda, que tem uma biodiversidade gigantesca, né? A maior potencial do mundo, que o pessoal usa o nome agora de bioeconomia, né? A biodiversidade e a economia decorrente disso. Tem um curso de doutorado em botânica, de qualidade na região amazônica. É muito pouco. Né? A gente tinha de pensar, eu acho que às vezes os cursos de pós-graduação foram sendo criados na medida que as universidades foram solicitando a CAPES, que é um processo natural. Mas faltou uma política de olhar para o país e dizer o seguinte, olha aqui, como é que a gente não vai usar a região amazônica, que tem um potencial gigantesco? Como não colocar lá a ciência? A região amazônica precisa de... Esse é um projeto nacional que tinha que ser pensado por todo mundo, para o pessoal de São Paulo, do Rio, do Brasil inteiro. Como é que a gente pode aproveitar de maneira sustentável, de maneira que respeite as populações locais, inclusive que valorize o trabalho delas, que dê condições de vida adequadas às 23 milhões de pessoas que vivem lá, mas também aproveitando um potencial gigantesco do ponto de vista de econômico, que a região toda tem. Para isso vai ter que ter ciência, tecnologia e inovação embutida nesse programa. Agora, não se faz isso com um curso de botânica na Amazônia. É como eu disse, um planetário na Amazônia, um curso de botânica na Amazônia. E a gente forma doutores frequentemente na Amazônia, eles vão embora para o Rio, para São Paulo, porque não tem condição de permanecer lá pelas dificuldades locais. Então, a gente tem que pensar uma estratégia que a ciência e a tecnologia possa contribuir de maneira muito mais eficaz, eficiente. Esses termos, às vezes, a gente usa esses termos, o pessoal pensa que é só uma coisa de economista, mas a gente tem de usar alguns termos que digam que a ciência tem de ter resultados concretos também. Mesmo porque a ciência brasileira, 95% dela, ou 90%, é financiada pelo dinheiro público da população que está lá fora. E que tem o direito de cobrar que ela seja boa e que ela dê resultado. Claro, ninguém está querendo aquele atrelamento estreito de pensar que a ciência vai dar um resultado no outro dia, que vai mudar. Não, não é isso. Tem uma leitura, às vezes, em alguns economistas brasileiros, né? E essa discussão toda no Parlamento, no Congresso Nacional, frequentemente encontro nessas discussões com deputados e senadores, ele vem, não, professor, então me convença que a ciência está dando um resultado econômico concreto. A gente dá até exemplos. Eu falo, não, eu tenho muito exemplo. Mas eu não quero só reduzir a discussão a esse economicismo barato. Porque a ciência é muito mais do que isso. Mas, se você quiser, olha o pré-sal. Pense o pré-sal. Há 20 anos atrás, essa palavra não existia. Essa palavra não existia.
Se você falasse em Brasília de pré-sal, nos gabinetes, os caras, aliás, como começou a falar lá, os geólogos começaram a falar isso, o pessoal da COP, da UFRJ, o pessoal da geologia, o pessoal do CEMPS, da Petrobras, começaram a falar de uma camada de petróleo abaixo da camada de sal, os caras falaram, vocês estão malucos. Esse negócio dessa profundidade, isso é conversa para boi dormir. 20 anos depois, 55% do petróleo brasileiro sai dali. São 100 bilhões de reais ano, pelo menos. E agora o petróleo subindo, vai subir. Isso veio de pesquisa científica e de capacidade tecnológica. E tirar aquilo do fundo do mar naquelas condições é o mérito da engenharia, da ciência brasileira, da geologia brasileira. Então, permitir fazer isso foi uma façanha. E vocês vejam, quando eu colocar os números aqui, que eu vou colocar rapidamente, dos recursos que nós temos para investimento em ciência e tecnologia, eles são um ínfimo em relação a isso. Quer dizer, um grande programa que a ciência e tecnologia teve repercussão, dá um resultado para o país dessa ordem. Eu dou um segundo exemplo. Eu mencionei aqui a Jona Dobereiner. Ela fez na década de 50, 60, o grupo dela, 70, fizeram um processo de fixação do nitrogênio para poder ajudar nas culturas, por exemplo, da soja, da cana-de-açúcar, etc, etc. Isso dispensa por ano bilhões e bilhões de reais de comprar adubos nitrogenados, que são essenciais para a produção da soja, para as plantações de cana-de-açúcar, etc, etc, etc. Ela descobriu um processo que é ambientalmente muito mais útil, porque você não precisa de botar adubo, que vai poluir os rios todos, você coloca a bactéria para ajudar a fixar o nitrogênio, e é um resultado de ciência básica, de uma pesquisadora dentro do laboratório da universidade, em parceria com a Embrapa, que economiza da ordem, as estimativas são variadas, mas da ordem de 10 bilhões de reais ano em adubos que você poderia comprar. E a produtividade da soja cresceu no Brasil muito porque tinha ciência. O pessoal pensa também, não, a gente está só vendendo commodities, né? Nós estamos só vendendo, nós dependemos só de uma pauta de exportação de soja, por exemplo, que é importante para o país. Mas ali tem muita ciência embutida. É que às vezes as pessoas não se dão conta disso. O Cerrado brasileiro, há 50 anos atrás, era visto como uma área inóspita, que não dá para plantar nada. Hoje é visto como... É claro, tem problemas ambientais sérios que temos que discutir, obviamente. Mas a gente percebe e a ciência pode ajudar a resolvê-los. A gente percebe que a ciência e a tecnologia, elas mudam economicamente o país, dão uma outra dimensão. Imagina se esses milhões de jovens brasileiros, como vocês aqui, como outros milhões que não vão chegar à pós-graduação, mas eles todos integrados e usando as suas capacidades, podem fazer uma mudança muito significativa para o país. Então, isso eu acho que é um ponto que a gente não pode perder de vista, porque às vezes nos reduzem a um discurso meio economicista, mas às vezes a gente tem argumento também. A gente tem argumento, e são argumentos poderosos, que mostram que grande parte da pauta de exportação brasileira, tem um problema hoje, por exemplo, eu estava lá em Minas Gerais, um negócio de Brumadinho. Aí você tem uma exploração absolutamente predatória do meio ambiente, do meio social, com mineração assim, ameaçando, por exemplo, as reservas de água de Belo Horizonte. Isso não pode. Quer dizer, você tem a economia do estado de Minas, que é muito boa parte baseada na mineração, ela tem de buscar outros caminhos, ou então fazer uma mineração muito mais diferenciada. E a ciência e a tecnologia tem soluções para isso. Agora, é preciso de decisão política para poder fazer com que elas sejam implementadas. Bem, eu vou... Vocês veem como é que eu sou um sujeito falador, Eu vou só mostrar esses gráficos aqui, que eu acho que são meio graves, Olha o recurso para ciência e tecnologia no Brasil. Isso é um investimento do Ministério de Ciência e Tecnologia nos últimos anos. Olha como é que caiu. E está lá embaixo. Para 2018, nós estamos com 4 bilhões e pouco de investimento para ciência e tecnologia. Já teve em 9,5. Caiu drasticamente, a partir de 2014, principalmente. E foi caindo, e foi caindo. E está congelado ali, porque nós temos aquela famigerada emenda da Constituição 95, que dá uma trava geral nisso. Então, isso aí é uma preocupação grande que nós temos discutido no Congresso, discutimos com os candidatos na última eleição. A SPPC convidou todos eles para debater, alguns foram, outros não. Tivemos respostas, às vezes sim, às vezes não, mas nós continuamos insistindo nisso. Nós temos levado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos uma reunião programada agora para abril com as comunidades científicas. Vamos levar lá
né, dizer, olha, não pode continuar esse quadro, porque senão, vocês vejam aí o CNPq. Isso aí é o gráfico de recursos do CNPq. Olha como é que está em 2019. Aqueles 0,8 bilhões, 800 milhões, é o recurso que o CNPq tem para o seu programa todo de bolsas e editais, etc, etc, etc. Não dá conta. Só para tapar as bolsas, ele precisa de mais 300 milhões, só para cumprir as bolsas que estão agora. Né? E vejam os gráficos das bolsas que caíram nos últimos anos. Olha a bolsa no exterior. A CAPES está segurando uma boa parte, mas não dá conta também da queda. Vocês vejam que as bolsas de produtividade em pesquisa, certamente aqui tem alguns pesquisadores do CNPq com bolsa de produtividade, que são importantes, mas os jovens estão ficando de fora, porque quem está dentro tem mais experiência, tem mais currículo, etc., tende a ficar. Como o número está diminuindo, essa massa de jovens que está entrando, e nós estamos formando 20 mil doutores ano, vejam o tamanho do problema que a gente está tendo. A nossa pós-graduação está formando bastante gente, pessoas qualificadas, embora ainda temos um desajuste entre a produção de recursos humanos qualificados e a absorção disso no sistema produtivo, né, porque a nossa indústria está assim, né? Então, a nossa indústria não incorpora gente, como acontece em outros países, com formação alta nas áreas de pós-graduação, de doutores, de engenheiros, de pessoas de todas as áreas. Bem, tem os INCTs, que é um projeto importante, mas eu só quero mencionar os gráficos. Esse aí é o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um mecanismo importante, que vem recurso de vários setores econômicos, mas que está sendo contingenciado. Vocês podem aí olhar 2019, o orçamento do ano passado para esse ano, nós fomos lá 3, 4, 5, 6 vezes ao Congresso Nacional, fizemos pressão, dizemos não é possível que de 4,5 bilhões que são destinados a investimento em ciência e tecnologia, proveniente de tributos no sistema econômico, de vários setores, estão sendo colocados numa reserva de contingência que coloca 80% desse dinheiro parado. E perde-se. Hoje ia ter uma votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que a gente está brigando lá por um projeto de lei, que faz com que esse FNDC não possa ser contingenciado. Hoje foi adiada a votação. Não sabemos direito por quê. Mas esse projeto de lei já está desde 2016, para poder fazer com que esse fundo, que não poderia ser utilizado para outra finalidade, ele está sendo usando como finalidade para tapar déficit público, que não faz sentido. Em crise, qualquer país avançado, né, hoje, quando entra na situação crítica, eles estão aumentando o recurso para ciência e tecnologia. Claro que cobrando que o sistema funcione, mas estão aumentando. A China decaiu um pouquinho, estava em 10%, caiu para 7% o crescimento econômico há uns anos atrás, aumentou em 26% o recurso para a ciência básica. E nós estamos fazendo um movimento inverso. Então, isso é dramático. Eu não vou me estender. A CAPES, a gente conseguiu que esse recurso fosse... A CAPES, esse ano, tem o mesmo recurso do ano passado. A gente comemorou. Porque foi uma briga para recuperar 1 bilhão de recursos para a CAPES, porque senão a situação ficaria muito... Vocês vejam que o orçamento da CAPES hoje é 4 bilhões, do CNPq é 1. Quer dizer, tem aí uma desproporção histórica que foi sendo construída historicamente. Bem, eu vou montar esse último gráfico, que é o seguinte, esse aí que saiu da revista Nature há um tempo atrás, que mostra o investimento de vários países do PIB para ciência e tecnologia. Vocês vejam que Coreia do Sul, Japão, Israel também estaria nessa linha, estão lá nos 4%. O Brasil está rateando no 1% e está caindo. O investimento, a gente não tem nem os dados apurados para esse ano, mas o Brasil deve estar da ordem de 1 a 1,1% do PIB, aí contando todo o recurso de iniciativa privada e recurso público. E o Brasil tem uma distorção. O recurso público é maior, bem maior que o da iniciativa privada. E nos outros países é o contrário. Então, significa que a gente tem aí uma defasagem, um problema sério nessa relação da ciência com o sistema econômico. E se você olhar os números, parece que você fica meio desesperado, né? A China vai ter o projeto de chegar em 3% daqui em 2025, por aí. E a China, né, o sistema econômico está muito acelerado. É claro que a gente pode discutir os impactos disso na sociedade, no meio ambiente, tudo isso.
Certamente são coisas que devem ser levadas em conta. Mas são países que têm projetos de nação que o nosso país não tem, porque o nosso país foi construído muito em cima da exploração de setores corporativos, né? E a gente tem uma massa de setores corporativos que cada um tenta abocanhar de uma maneira mais gulosa, né? Às vezes aquilo que ele acha que deve ser. Bem, o sistema financeiro no Brasil é uma evidência clara disso. Bem, já falei demais, eu fico empolgado com essas coisas, mas eu queria também, não sei se tem algum tempo de pessoas comentarem, criticarem, por favor, porque essa é a construção coletiva. Então, eu só vou botar a minha última imagem. A gente fez muitas campanhas aqui ao longo desse ano, a SPC. Tem até a carta do presidente eleito, que nos respondeu antes da eleição sobre os compromissos para a ciência e tecnologia, que nós estamos levando lá. Compromisso do presidente eleito de passar para 3% os recursos do PIB para a ciência e tecnologia. Está escrito, assinado, então nós estamos cobrando. Está assinado, rubricado. Bem. E nós temos algumas estratégias que a gente está tentando levar, mas isso aí é mais uma discussão coletiva nossa, que eu acho que esse poema do João Cabral, eu acho que resume muito bem alguma ideia que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que a gente sozinho, né, a PUC sozinha, o curso de um determinado curso de pós-graduação sozinho aqui é importante, né, mas cada um de nós sozinho também é importante, cada um tem a sua vida, a sua carreira profissional. Mas se a gente estiver junto, a gente pode construir muito mais. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente ao professor Ildeu pela palestra e pelo estímulo, né, que ele nos traz. Nós temos um tempo pequeno para algumas perguntas. O professor tem um limite porque viaja, logo mais vai para o aeroporto, né? Então a gente tem aí uns 15, 20 minutos para perguntas. Eu abro a palavra, pode perguntar daí. Por favor, também. Boa noite já, né? Professor Ildeu, saiu ontem no Correio Brasiliense a seguinte matéria: desemprego entre mestres e doutores no Brasil chega a 25%. E, como pano de fundo, faz um comparativo do mundo. A taxa de desocupação desse grupo gira em torno de 2%. Então, diante dessa informação e dos expedientes que têm sido levados ao governo, qual o papel da associação? E aí eu venho e ainda perguntaria mais. Eu já ensinei em universidade privada, hoje eu sou professor efetivo de universidade pública, mas na minha experiência de universidades privadas, principalmente faculdades privadas, existia sempre aquelas demandas por mestres e doutores nos períodos de reconhecimento, de autorização, e depois que esses objetivos eram conquistados, demissão em massa, e no decorrer dos expedientes, realmente quem eram contratados era uma mão de obra mais barata, não diria desqualificada, mas mais barata, que eram apenas os pós-graduados lá do censo. Houve uma época que existia determinações legais do MEC em relação a porcentagens, etc., mas me parece que ultimamente isso foi bastante flexibilizado, a tal ponto que reflete nessa qualidade dos egressos que têm saído dessas faculdades. Então, comparando essas duas informações, a do Correio Brasiliense com esse dado, com base na minha experiência pessoal que eu passei aqui, como é que a associação tem trabalhado isso? Podemos fazer talvez 2 ou 3 perguntas, e aí a gente, depois na professora Santelli, depois a... Obrigada por essa maravilhosa conversa. Você nos trouxe aí um elenco de desafios. Eu acho que quando a gente recebe o doutor, logo a seguir, nós temos que também desenvolver um PhD para aprender a navegar nos desafios e adversidades que a nossa realidade nos apresenta. Mas a minha preocupação ela vai um pouquinho além dessa situação crucial
que nós estamos atravessando agora. Eu tenho me preocupado muito diante da acelerado desenvolvimento da ciência e tecnologia com o destino das humanidades. E eu vou citar, hoje de manhã eu estive num evento na FAPESP de lançamento de um centro de pesquisa de inteligência artificial em cooperação entre FAPESP e IBM. E olha que fato curioso que vem debater nessa minha preocupação. Nós fizemos a seguinte pergunta para o diretor de pesquisa da IBM. Vocês estão interessados nesse centro de pesquisa, nos impactos sociais? Só que ele respondeu: não, nós estamos interessados no desenvolvimento da ciência, como ser humanidades, ciências sociais, não foi ciência. Então nós continuamos ainda naquela velha dicotomia das duas culturas. Daí, quando ele foi desenvolvendo o argumento dele, os impactos sociais seriam aquilo que sobra da pesquisa. Eu queria te ouvir, já que você está nessa posição mais, tem uma visão mais global do que eu, sobre essa preocupação com esse destino, principalmente a tecnologia, que eles apresentaram de inteligência artificial, não é apenas perturbador, é assustador. Fazemos mais uma aqui, e aí o professor responde, depois abrimos mais uma rodada, acho que dá tempo se as perguntas forem breves também. Né? Boa noite, meu nome é Flávia, sou presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, mestranda aqui do Programa de História Econômica da USP. Na verdade, queria cumprimentar o professor, o reitor e o professor Edu, é sempre um prazer ouvi-lo, entender o que funciona, mas falar um pouco dessa cartilha que a gente distribuiu aqui, talvez quem não recebeu a gente pode divulgar depois, que tem a ver com a colocação que foi feita aqui anteriormente, que é justamente desses índices, né, de como que o pós-graduando hoje se encontra nessa condição e nesse cenário que o professor pintou para a gente, né? É um cenário de desestímulo, na verdade, em seguir a carreira científica em qualquer das áreas, né, que seja. 25% de mestres e doutores desempregados, em relação à média mundial, que é 2%, que é o estado que você falou aqui antes, mas é muito maior, inclusive, que a média do desemprego da população do Brasil, que é 12%. Então, é uma discrepância muito grande. E isso tem, na verdade, levado a um grande desestímulo, né? E associa-se a isso essa condição híbrida, né, dos pós-graduandos, que são estudantes na medida que estão em formação, mas também são trabalhadores da pesquisa, já que grande parte, 90% da pesquisa produzida no país, ela se dá na pós-graduação e a gente está envolvido diretamente. Então, a gente tem um cenário de que é o 6º ano sem reajuste das bolsas. E é uma defasagem muito grande. A professora falou da FAPESP, as bolsas do CNPq e da CAPES, se fossem reajustadas anualmente, estariam hoje aproximadamente no valor do que a FAPESP. Né? E a defasagem ela é muito grande. Então, a Associação Nacional de Pós-Graduandos lançou essa campanha de reajuste de bolsas. Dia 28 vai ser um dia nacional de mobilização em torno dessa agenda do reajuste. A gente não apresenta só a questão para a sociedade, mas também apresenta soluções. O professor Eudel falou aí sobre as novas fontes de financiamento possíveis. E uma fonte de financiamento que a gente defende para a ciência e tecnologia é o investimento de 25% do Fundo Social do Pré-Sal para a ciência e tecnologia, que é um fundo novo, que não tem destinação, está ainda pairando, e a gente defende que seja investido porque significa a possibilidade, inclusive, de superação dessa crise. Né? Como o professor falou, outros países do mundo tiveram a mesma crise econômica que assolou o mundo inteiro, tiveram saídas diferentes, e nos países centrais, nos grandes países que permanecem em desenvolvimento, esse investimento na ciência e tecnologia não retrocedeu. Pelo contrário, né? Foi a saída para a superação da crise. O Brasil está caminhando na contramão. Nesse sentido, a gente gostaria de pedir o apoio, né, para essa campanha do reajuste de bolsa, e
que todos os pós-graduandos possam se incorporar no dia 28 nessa luta que é nacional. Obrigada. Onde vai ser, dia 28? Em todas as universidades. A gente pode conversar aqui depois para pensar que tipo de atividade pode ser feita aqui na UFRJ. Mais debates, ações aqui na universidade. Mais uma rodada e depois mais duas, tá bem? A gente não tem muito tempo, infelizmente. Boa noite, eu sou o Kelly, sou aluno do doutorado em investigação. Sua palestra foi muito boa, professor. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o aspecto, eu tenho que aproveitar que a Flávia está aqui, porque aqui na PUC a gente já tentou reativar a PG, né, e a gente não encontrou assim, muito apoio, então a gente vai procurar depois, por favor. Porque eu vejo, meu primeiro evento na graduação foi o SBPC, um encontro nacional que é maravilhoso para a graduação. Mas eu vejo que a gente chega na pós, parece que há um adormecimento, há um engessamento. Aqui na própria PUC, a gente tem uma associação que está desativada há mais de 5 anos. E compõe, inclusive, na diretoria aqui. O Vitor faz parte. Então, isso é uma coisa que tem que ver, nós também temos que nos mover, porque tem as associações, mas nós, enquanto força de alunos, temos que pensar, poxa, a gente chegou no mestrado, chegou no doutorado, porque na graduação os DCEs são extremamente ativos e na pós-graduação é praticamente inexistente. O professor sabe disso, que tem conselho na PUC que não tem representação estudantil, porque não tem uma força. A Lu aqui, na época que teve o congelamento de bolsas, a gente tentou um movimento, o professor foi muito receptivo conosco, o pró-reitor, mas de modo geral há um engessamento, a gente precisa nos nossos programas parar um dia e debater como foi feito no meu programa. E aí, qual é o nosso posicionamento hoje nesse governo? Qual é a nossa resistência? A gente vai só publicar uma carta, mas a gente também pode estar na rua fazendo outros tipos de mobilização. Então, eu acho que necessita no currículo da pós-graduação mais esse veio político, questionador, porque a gente fica muito voltado para as nossas próprias pesquisas e esquece que elas estão inseridas num contexto de financiamento, de aumento de bolsas, de uma série de coisas. Bem, a questão que você mencionou aí do desemprego, que eu tinha colocado ali, isso aí chamou atenção. Esse desemprego aí também a gente está checando um pouco esses dados, porque depende da maneira como a coisa é feita, porque muito desse desemprego também são pessoas que estão deslocadas do local, da sua profissão. O que também é ruim, obviamente. O país forma um cara para uma coisa e ele vai ser motorista de Uber. Né? Não desqualificando o motorista de Uber, mas no sentido que, às vezes, o Estado, o país investe muito no doutorado de um indivíduo e ele depois vai exercer uma profissão que não tem a ver com aquela competência que ele adquiriu. Então, isso aí é uma coisa preocupante. A gente tem discutido a SPC, mas, obviamente, é um problema que extrapola a nossa capacidade, né? É uma questão social mais ampla. Né? A questão de essa conexão que eu apontei que no Brasil tem, que a gente tem um setor produtivo que não absorve pessoas qualificadas em muitas áreas, absorve muito pouco comparado com outros países, é uma coisa histórica no Brasil, né, que a inovação, a empresa brasileira apostou muito pouco em inovação, apostou muito na exploração, porque era um país que você arrancava o ouro fácil de cima, ou derruba a mata, etc. Você vai ganhando dinheiro, mas você não aprofunda em termos de como é que você pode fazer um sistema em que a ciência e a tecnologia sejam mais intrinsecamente ligados com isso, como aconteceu com a Europa. Então, a gente tem uma história, uma cultura que não favorece também no meio empresarial brasileiro, ou de parcela significativa dele, o investimento nisso. Então, a gente se criaram vários programas, o CNPq criou, acho que a FAPESP possivelmente também, de inserção de pessoal qualificado na indústria, nas empresas, mas isso até hoje não andou muito bem. Mas essa é uma questão preocupante. A gente tem insistido, e temos essa reunião com o novo ministro aí de Ciência e Tecnologia, temos levantado essa questão do desemprego. Eu acho que certamente é uma questão que envolve políticas maiores de continuidade. Agora, nesse momento imediato, envolve ter bolsa, porque muitos deles iam dar continuidade no seu trabalho de formação e acabaram. É claro que a gente não pode simplesmente formar as pessoas e depois elas ficarem soltas com as bolsas que receberam do CNPq ou da CAPES. Mas a Flávia apontou, entrando um pouco no que ela mencionou ali, a importância da gente ter novas fontes de recurso para a ciência e tecnologia. Uma delas é o fundo do pré-sal, né, que é uma batalha que a gente está fazendo em conjunto, lá várias entidades científicas, desde o ano passado. A outra questão que eu mencionei para vocês são os fundos existentes que estão congelados para pagar a dívida. Isso significa um valor muito alto. E isso não tem razão
do nosso ponto de vista econômica, nem razão política, nem razão legal para que isso aconteça. Então, isso significa que a gente está perdendo um recurso que poderia ser investido. É claro que a gente tem de ter toda uma política para o país inovar mais e incorporar esse pessoal qualificado. Eu estava dando um exemplo aqui da Amazônia, né, que a Amazônia tem da ordem de 1000 e poucos cientistas. Olha o tamanho da Amazônia. Bota a Europa lá dentro várias vezes. A riqueza potencial que aquilo tem. Tem de colocar questões de ciência ali, tem de colocar instituições de ciência ali, tem das universidades estar muito mais integradas. E a gente tem de quebrar também um pouco da nossa carapaça acadêmica, que a gente está acostumado a se formar nas nossas coisas e a gente fica resolvendo os problemas e publicando paper, não sei o quê, dentro de um nicho muito reduzido. A gente tem de, acho que, aprender a romper isso e ousar mais, ainda mais os jovens da pós-graduação brasileira. Eu não tenho uma resposta para você concreta, a gente tenta discutir isso nas nossas reuniões da CPC, a nossa próxima vai ser em Campo Grande, anual. Esse tema está lá discutido em algumas mesas redondas, essa questão do desemprego dos nossos formandos, e o que a gente faz com isso. Então, essa é uma questão que a gente vai discutir. Essa questão que a professora mencionou, eu achei muito legal essa expressão que você usou de navegar precisamos aprender a navegar nos desafios também, né? Porque... E essa coisa das humanidades é outro problema que afeta diretamente a própria comunidade científica, é muito dividida nisso, né? A gente tem de aprender a fazer uma relação mais interdisciplinar entre as nossas áreas. A SPC, por exemplo, tem uma revista chamada Ciência e Cultura, que foi criada em 49, lá pelo Zé Reis. A gente tem uma dificuldade para essa revista funcionar. Eu estou insatisfeito com ela, estou lá enchendo a paciência do nosso pessoal. Vamos fazer um corpo editorial diferente, que o corpo editorial só tem cientistas das áreas chamadas duras, sei lá, né? E aí a cultura se resume, às vezes, a uma poesiazinha no final. Isso não é ciência e cultura, não. Olha o título da revista, Ciência e Cultura. Então, eu até peço a ajuda de vocês. Vamos pensar espaços, instrumentos de reflexão dessa questão que você levantou, das duas culturas, dessa clivagem que não é só do Brasil. É uma questão em escala mundial da própria maneira como a ciência é pensada. Mas nós temos de ajudar a romper isso. O exemplo agora de Brumadinho, nas reuniões que a gente está fazendo. A gente está organizando reuniões para discutir o negócio de Brumadinho. Aí o pessoal fala, não, tem os engenheiros de barragem. Aí bota os engenheiros de barragem. Os engenheiros de barragem querem discutir as soluções técnicas para não ter o rompimento da barragem, para monitorar, etc. Tudo muito bom. Que, aliás, deviam... Hoje a gente tem soluções tecnológicas para não acontecer o que aconteceu. Mas porque não foram usadas, por quê? Porque a empresa não queria gastar dinheiro, queria ganhar muito mais. Então, a solução tecnológica existe. Mas, quando a gente vai discutir Brumadinho, muitas vezes na academia o pessoal só quer botar os engenheiros. Eu digo, não, gente, olha o impacto ambiental que isso gerou, olha o impacto social. Vai lá ver o que significou aquilo dos moradores na cidade, como é que aquilo impactou o meio ambiente, como aconteceu em Mariana. Então, é uma questão que tem que ser discutida amplamente. E as ciências humanas e sociais têm de estar intrinsecamente ligadas, não é para ficar em segundo time lá na reserva, quando aparecer algum problema social, vai lá resolver o problema, né? Porque a população local ficou marginalizada. Não é isso. Agora, a nossa comunidade tem de aprender a fazer isso. Eu estava te dando um exemplo daquela coisa de cientistas ali. A gente tem uma leitura muito redutora. Quando a gente faz a pesquisa, começamos hoje, aliás, de novo, a 4ª pesquisa nacional, a percepção pública sobre ciência e tecnologia. Nós começamos em 2005, é a 4ª que nós vamos fazer a cada 5 anos, temos mantido. Essa questão, quando a gente pergunta sobre cientistas, Paulo Freire nunca é citado, praticamente. Os cientistas sociais nunca são citados pela população também. Então, nós precisamos de fazer um trabalho, inclusive o pessoal da área de ciências sociais, tem de fazer uma divulgação das ciências sociais, porque as pessoas não veem os cientistas sociais como tal. Existe aí uma clivagem cultural que dificulta essa coisa. Isso existe no meio acadêmico, existe na sociedade espalhado. O que a gente tem que fazer em relação a isso? Não vai resolver de repente. Não vai, né? Então, isso que você estava dizendo lá da visão do cara da IBM, né, que isso está permeando muito da maneira como a ciência é apropriada hoje como um instrumento econômico muito forte. Então, ela é vista como uma coisa para fazer isso. Como a questão social não traz a inovação tecnológica imediata, que vai dar dinheiro, não sei o que, é vista como uma coisa secundária. Ou seja, a prioridade do ser humano, né, na sua dimensão maior, não é colocada. Então, eu acho que esse é um desafio permanente da gente tentar fazer essas pontes. Uma coisinha para a sua revista.
Pois não? Eu costumo afirmar, até já publiquei, que a arte e a ciência, e a cultura, hoje, elas são tão complexas quanto a física nuclear e a biologia molecular. E ela é tratada como coisa de colocar um poeminha. Eu acho que é muito mais complexa, porque na física, ó, a primeira física é uma ciência social. Eu sempre digo que a física é uma ciência social. Vocês já viram alguma ciência que não o seja? A física é uma ciência social. Só que o objeto dela, inclusive, é muito mais simples. Eu trabalho lá nas minhas pesquisas, meus colegas trabalham com coisa muito mais simples. Quando a gente tenta isolar um fóton, um elétron, para entender o comportamento de 2 elétrons, um fóton, o átomo mais simples que tem, a gente tenta entender, a gente entende mais ou menos de hidrogênio, botou mais um pouquinho ali e começou a fazer água. Né? A gente entende coisas muito simples. Agora, isso tem um poder imenso, porque a partir das coisas muito simples você consegue, às vezes, tirar consequências poderosas. Né? Mas a física, por exemplo, né, dando um exemplo da física, como eu sou dessa área, é uma ciência que é muito mais simples. Eu, quando vejo um sociólogo discutir a questão social, eu fico apavorado. Falei, como é que você consegue raciocinar, fazer teoria, pensar, fazer sobre esse negócio aqui? Porque a gente trabalha em universos e alvos muito mais simples. Então, vocês são muito mais complexos, eu acho, nesse aspecto. Né? Isso tem que ser levado em conta nas nossas... Mas eu convido vocês, tá? Convite para a PUC, da gente nos ajudar a pensar um instrumento que discuta. Vamos fazer debates aqui sobre a questão da ciência e da cultura. Agora, a gente tem que trazer aqui os físicos, os engenheiros, os sociólogos, os educadores, para a gente quebrar também aquela outra posição que às vezes tem nas ciências humanas e sociais. Olha para a gente como se a gente fosse uns técnicos meio imbecis que só entende número. Não é assim. Não é assim. Tem indivíduos de todos os lados, mas que tem, né? Mas eu acho que a gente é humano nesse sentido, é uma atividade fantástica, a ciência humana, e a gente perde a oportunidade de discutir em conjunto. Toda vez que eu vou discutir, eu gosto, agora nós vamos fazer em Sobral, lá, a comemoração do eclipse de Sobral, de 1919, vamos fazer um evento lá em Sobral, que vai ter astronomia no primeiro dia, discutindo como é que o raio da luz deflete quando passa próximo do Sol, que confirmou a teoria do Einstein, não sei o quê, e mais 2 dias de educação básica no Ceará. Por que em Sobral os indicadores nas escolas estão muito melhor que de outras cidades brasileiras? Então, vamos debater as duas coisas, por que não? Então, vamos botar lá os astrônomos, os professores, vamos fazer um mixing, que eu acho que é uma expressão que a SPPC sempre trouxe, essa coisa mais interdisciplinar, botar todo mundo junto, debatendo, para ver ideias que saiam daí desse caldeirão. E eu estou convidando vocês. Eu acho que a gente tem que... Essa relação de ciência e cultura é uma relação complexa, mas eu acho que a gente tem de aprofundar nisso e pensar em iniciativas que a gente supere. Porque também não basta só constatar um problema. A gente constata que tem as áreas de ciências lá, tem a outra aqui, eu estou aqui, você está lá. No meu estudo de física, a briga da gente era com a faculdade de educação. Então, quem já dá disciplina na licenciatura, o cara dizia, não, mas a educação não sabe a física, como é que vai poder ensinar? Aí o educador dizia, mas vocês não sabem ensinar, vocês só sabem fórmula. Entendeu? Aí, quando a gente conseguia discutir 2, 3 horas coisas reais, a gente, em geral, saía com soluções legais, que melhoravam a vida dos alunos, e não só eles ficarem loteados entre o que os professores daqui pensam e o que os professores de lá pensam. A coisa da APG. Eu acho que... eu fui da APG da PUC, do Rio de Janeiro, quando eu estudei lá, no milênio passado. E participei aqui, eu já mencionei até para a Flávia, aqui em São Paulo nós fizemos o primeiro encontro de pós-graduandos, que eu saiba, nacional, foi em 1976, aqui no centro da cidade de São Paulo. 1976. A NPG não estava sonhando ainda, mas já tinha a PG, da PUC do Rio, que eu fazia parte. Os pós-graduandos da COP, a primeira greve da pós-graduação foi feita na COP do Rio de Janeiro. Foi um momento importante de resistência lá na década de 70. E a gente fez um encontro de pós-graduandos. Foi a primeira semana de pós-graduandos aqui em São Paulo. E eu sei que eu secretariei e depois tive que pegar aqueles documentos todos e levar na minha bolsa, escondido, né? Porque naquele momento você, em geral, fazia isso com um certo cuidado. Mas eu acho muito importante da APG daqui estar funcionando. Eu acho que isso depende dos alunos, de vocês tomarem a decisão de fazer isso. Agora, os professores podem ajudar, ou principalmente podem não atrapalhar. Né? Porque tem professor que atrapalha no sentido de desvalorizar isso. Dizer, não, eu sei, porque às vezes você cobra, né? Eu tenho meus orientados também. Tese, olha o prazo aqui da CAPES.
termina logo, para a tua vida e só faz isso. A gente tem de relativizar um pouco isso. Eu acho que essa maneira de conduzir a formação não respeita, eu acho que a formação cidadã mais integrada. A gente tem que discutir isso, inclusive na CAPES, né, para poder levar em conta que porque senão também fica muito difícil. Você vai pedir para o seu colega lá da pós-graduação, que está submerso numa quantidade de cadeiras imensa, que o Brasil tem essa tradição de botar não sei quantas cadeiras, né? Parece que o cara é um imbecil e tem que ficar sentado todo o tempo para aprender, né? E, ao mesmo tempo, também cobra prazos e coisas que, às vezes, não são realistas em função de várias realidades diferentes. A formação do engenheiro é diferente da formação de um artista, de um educador. Então, não pode ser tudo o mesmo formato. E esse, eu acho que é um dos efeitos que a SPPC tem apontado na questão da avaliação da CAPES, é que tem de olhar de maneira diferente aqueles que são diferentes. Não pode pegar o modelo lá da engenharia e botar para ou da física e botar para todo mundo. A gente tem que pensar um pouco isso. Mas a participação de vocês nas associações de pós-graduandos é fundamental. Eu acho que isso ajuda a mudar. Então, nós estamos juntos nessa questão de ver a questão das bolsas. Agora, queremos também que os alunos de pós-graduação não pensem só neles. Pensem no país em que eles estão inseridos. E os professores também. A gente tem que pensar coletivamente, né, Flávia? A maneira lá no Congresso Nacional, como é que a gente age, como é que a gente constrói política continuada, como é que a pós-graduação brasileira pode ajudar na educação básica no Brasil. Isso é um desafio importante, né? No Rio de Janeiro, a FAPESD fez um movimento lá que foi bem intencionado, mas que tem alguma dificuldade. Por exemplo, botou, todo pesquisador da FAPESD tem que dar uma aula na escola pública. O cara que ganhou uma bolsa de pesquisador lá, cientista do nosso estado, que é uma coisa importante. Significou uma valorização. Mas se isso for feito de uma maneira meio sem cuidado, o que aconteceu? Muito professor vai lá, dá uma aula da teoria dele, vai lá na escola, arruma uma turma, chega lá, faz um negócio horroroso, o pessoal fica apavorado com aquela aula que o cara deu, os alunos da escola ficam da escola pública, ficam lá o cara falando de física quântica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei porque aconteceu na física. Aí os alunos depois vieram dizer pra gente, a gente ficou apavorado, porque chegou um cara lá, a gente pensou que o cara era maluco, começou a botar fórmula, e os meninos não eram do ensino fundamental. Ou seja, são iniciativas importantes, eu acho que os pesquisadores têm de ter chamados a contribuir para melhorar a educação, mas tem que ser feita uma coisa de maneira organizada, né, de uma maneira que realmente a gente ajude e não pensar que os alunos não aprendem ciência, que os professores da educação básica são burros e não sabem física, química e biologia. A questão é muito mais complexa. Eu lamento, mas infelizmente eu sei que tem mais gente que gostaria de perguntar, né? Mas nós não temos tempo porque o professor tem o limite do horário mesmo, ele viaja logo mais, né? Então eu gostaria de encerrar essa nossa aula inaugural, mas antes de tudo, claro, agradecer profundamente mais uma vez ao professor Ildeu pela presença e agradecer evidentemente a presença de todos, né? Nós temos aqui alunos ingressantes, alunos veteranos, nós temos professores, temos coordenadores de programas, nós temos diretores vários das faculdades, temos pró-reitores até a reitora. Eu acho que isso, para nós, é uma expressão muito concreta, né, do compromisso da PUC São Paulo em se constituir, de fato, como uma universidade de ensino de qualidade, mas também de pesquisa. E ensino e pesquisa com compromisso social. Então, acho que é um jeito muito importante, muito bom da gente começar a pós-graduação da PUC esse ano, e agradeço a todos. Muito obrigado.